Transformador de corrente. Um transformador de corrente, abreviadamente TC, é um equipamento que reproduz no seu circuito secundário a corrente que circula em um enrolamento primário, com sua posição vetorial substancialmente mantida em uma proporção definida, conhecida e adequada. Os transformadores de corrente, também chamados de transformadores de instrumentos, utilizados em aplicação de alta tensão, onde circulam frequentemente baixas correntes, fornecem correntes suficientes reproduzidas e isolados no circuito primário, de forma a possibilitar o seu uso por equipamentos de medição, controle e proteção. Simbologia e convenção. A simbologia padrão dos transformadores de correntes T6 mostra os terminais primários de alta tensão H1 e H2 e os terminais secundários X1 e X2, o ponto para transformadores com polaridade aditiva. Indica onde entra a corrente do primário e onde sai a corrente do secundário de fasamento de 180 graus. Modelos industriais de T6 têm os terminais de alta tensão marcados como P1 e P2, primário 1 e primário 2, sendo que, em muitos casos, pode haver diferentes ligações do circuito primário que permite alterar a relação de transformações. Os terminais secundários são marcados como 1S1, 1S2, 2S2, reticência, túbulo, algarismo, número, indicando respectivamente o número do enrolamento, o símbolo de terminal secundários e o número da derivação do terminal secundário. Circuito equivalente. O circuito equivalente aproximado para um transformador de corrente é mostrado na figura ao lado, onde a transformação da corrente entre circuitos primários e secundários é feita sem perdas. A impedância de dispersão primária Z1 é multiplicado pelo quadrado da relação N ao quadrado quando referidos ao secundário. Z2. Os componentes e perdas do núcleo por correntes parasitas e por magnetização são dados por Zm, e a impedância de carga é por Zc. Este circuito generalizado pode ser simplificado como mostrado na esquerda no esquema ao lado. A impedância primária Z1 pode ser desprezada, uma vez que o reduzido número de espelhas do primário, o que é verdadeiro para a maioria dos tecidos comerciais, tem pequena resistência e pouca dispersão. A corrente através do ramo magnetismo X1, Xm é Xm elevado a 1, chamada corrente de excitação. A corrente de excitação é atrasada de 90 graus em relação a V1. Tipos construídos são classificados de acordo com o modelo do enrolamento primário, já que o enrolamento secundário é constituído por uma bobina com derivação TAPS ou múltiplas bobinas ligadas em série e ou paralelo para se obter diferentes relações de transformação. Quanto aos tipos construtivos, os T6 mais comuns são tipo enrolado. Esse tipo é usado quando são requeridos relações de transformações inferiores a 200/5, tipo barra. Transformador de corrente cujo enrolamento primário é constituído por uma barra, tipo bucha. Consiste de um núcleo em forma de anel, núcleo toroidal, com enrolamento secundário, tipo janela. Tem construção similar ao tipo bucha, sendo que o meio isolante entre o primário e o secundário é o ar, tipo núcleo dividido. Transformador de corrente tipo janela, em que parte do núcleo é separado ou basculante, tipo com vários enrolamentos primários. Transformador de corrente com vários enrolamentos primários distintos e isolados separadamente.
Tipo com vários núcleos, transformador de corrente com vários enrolamentos secundários, isolados separadamente e montados a cada um em seu próprio núcleo, formando um conjunto com um único enrolamento primário cujos spirers ou spirer enlaçam todos os secundários. Classificação. Os transformadores de corrente são classificados em dois tipos: transformadores de correntes para serviço de medição. Utilizados para medição de corrente de alta tensão, possuem característica de boa precisão, exemplo, 0,3% a 0,6% de erro de medição, e baixa corrente de saturação, 4 vezes a corrente nominal. Transformadores de corrente para serviço de proteção. Utilizados para a proteção de circuitos de alta tensão, são caracterizados pela baixa precisão, exemplo, 3% de erro de medição, e elevada corrente de saturação da ordem de 20 vezes a corrente nominal. Modo de ligação. O modo de ligação é extremamente importante, pois se ligar de maneira errada, o transformador irá sofrer danos irrecuperáveis. A ligação dos terminais deve ser feita da seguinte maneira: primária, a bobina deve ser ligada a uma fase. Secundária, os terminais devem ser ligados em curto-circuito, impedância dura, caso contrário terá circuito aberto, irá saturar o TC e danificá-lo.